Bom dia, doutora. Bom dia, Silvana. Bom dia, Pedro. Tudo bom? Bom dia, doutora. Doutora, quem teve a redução temporária aí de salário e de jornada, como é que fica o 13º? Vamos lá. Quem teve redução proporcional de jornada e salário, de acordo inclusive com a nota técnica expedida semana passada pelo Ministério da Economia, essas pessoas vão conservar o valor do 13º. Por quê? Porque, na verdade, essa medida não implicou em suspensão dos serviços. Então, na verdade, houve uma redução da jornada hora-dia para quem teve redução proporcional de salário e jornada. Mas o mesmo não vai acontecer para quem teve a suspensão do contrato de trabalho. Agora, doutora, e com relação às férias, isso se repete? Para quem teria, no caso, quem teve a suspensão também do contrato de trabalho durante alguns meses, esse período de suspensão, ele não vai ser contabilizado tanto para o pagamento do 13º, quanto para a contagem do período aquisitivo de férias. Ou seja, se um trabalhador, por exemplo, iria completar o período aquisitivo em junho de 2020, e se ele teve a suspensão do contrato nos períodos de maio e junho, esse período aquisitivo dele, a contagem, vai se prorrogar para o mês imediatamente posterior. Ou seja, vai contar, no caso, até julho e agosto para completar os 12 meses de período aquisitivo de férias. Rapaz, isso vai gerar confusão, né? Por Dúvidas, exemplo, eu não tinha ideia de que era assim. Agora, com essa contagem, doutora, nas férias você recebe os 30% em cima do valor integral do salário. Na verdade, 1/3 de férias ele é mantido, né? E o valor, para quem teve a redução também proporcional e a suspensão, o valor ele é integral. Uhum. Apenas a contagem do período de serviço que vai ser modificada. Agora, doutora Pedro Centosé, bom dia mais uma vez. Esse cálculo, ele independe para o trabalhador que teve o contrato reduzido, tanto a jornada quanto o salário. Esse cálculo, ele independe de quantos meses essa redução durou, porque, por exemplo, tem empresa que até agora está fazendo essa redução. Então, quando chegar agora no mês de dezembro, esse cálculo, ele independe dos meses que o contrato ficou suspenso ou não? Ou reduzido, melhor dizendo? A quantidade de tempo que ficou suspenso vai influenciar. O tempo que ficou com redução proporcional da jornada e do salário não vai influenciar. Por exemplo, o 13º ele é calculado à base de 1/12 por mês de serviço. Vamos dizer que durante o mês de 2020, um trabalhador passou 4 meses com o contrato suspenso. Então, na verdade, ele vai receber 8/12 do valor de 13º. Isso com o contrato, aquele que teve o contrato suspenso, que é diferente daquele trabalhador que teve o contrato reduzido, não é isso? Exatamente, porque a suspensão, o período não teve prestação de serviço e não teve remuneração. Então, existe essa diferença para quem teve a suspensão. Mas para quem teve o salário reduzido, pode ser em 70%, pode ter sido em 50%, ou pode ter sido também em 25%. Essas pessoas, o que aconteceu muito e que pode gerar dúvidas, inclusive que o trabalhador precisa observar, é que muitas empresas, mesmo fazendo a redução, por exemplo, 70% de redução de jornada, não estavam funcionando. O que essas empresas fizeram? Elas pegaram aquelas horas que seriam trabalhadas durante a redução e colocaram num banco de horas. Mas em termos fáticos, a redução significa prestar trabalho, só que prestar trabalho num período inferior. Então, quem teve redução, mesmo que não tenha trabalhado na prática, vai ter direito a receber o 13º integral, com a contagem do período de redução. Entendeu? Então, doutora, só para deixar claro, a única diferença que vai existir no cálculo é se o contrato desse trabalhador, dessa trabalhadora, ele foi suspenso ou se foi reduzido, não é isso? Isso, exatamente. E existe uma discussão também, já pedindo licença, que se discutia qual seria o valor da base de cálculo.
porque a contagem do período é essa que eu expliquei. Mas a base de cálculo, por exemplo, quem ainda está com o contrato agora em dezembro, reduzido ou suspenso. Porque a lei fala, a Lei 4.090, que a base de cálculo será o salário de dezembro. Mas se o salário de dezembro estiver reduzido, como será essa base de cálculo? A nota técnica veio esclarecer que o salário que deverá ser considerado é o salário integral, ou seja, o salário normal, sem a contabilização dessas medidas de suspensão e redução. Doutora, então, agora já, em 30 de novembro, quando é paga aquela primeira parcela do 13º, quem entrou nessa redução vai receber normalmente, dentro dos cálculos normais, né, a metade, a primeira metade do 13º, e quem sofreu suspensão já vai aí ter esse impacto, né? Já vai ter o impacto, infelizmente, da redução do valor do 13º. Uma outra pergunta, doutora. Quem tirou férias ao longo do ano, algumas empresas realmente optaram por pagar um terço de férias até o final do ano, né? O prazo é até 20 de dezembro, é isso? O prazo do pagamento do terço de férias é até o final do mês de dezembro, porque é o período da calamidade pública que foi declarada em lei, até 31 de dezembro. Um outro questionamento ainda com relação a esse período de pandemia, a doutora Catarina Dias, a senhora que é advogada trabalhista e é secretária-geral da Associação Brasileira de Advogados Seção Bahia, como é que fica a base de cálculo para o INSS, para recolhimento e pensando também em benefício em aposentadoria, tanto de quem teve jornada e salário reduzidos, quanto para quem teve a suspensão? Olha, em que pese essa matéria ser eminentemente previdenciária, para quem teve a redução proporcional, a redução, na verdade, o recolhimento, na verdade, do INSS, ele foi feito ou vai ser feito para quem ainda está em redução, proporcionalmente ao valor que é pago pelas empresas. Então, tem um reflexo, porque como o salário está reduzido, o recolhimento feito pelo empregador vai ser de acordo com o salário que foi pago na redução. Já no período de suspensão, a lei também esclareceu que como não teve trabalho e como não teve a remuneração paga pelo empregador, não teria essa contagem também para efeito de cálculos de recolhimento do INSS. Doutora, agora tem um detalhe que eu queria saber o seguinte, a nota técnica do governo federal, ela é uma recomendação. As empresas precisam seguir essa recomendação ou existe de repente uma outra manobra que as empresas possam fazer, porque as empresas também sentiram um baque gigantesco nesse período da pandemia, né? Sim. Na verdade, as empresas também podem optar por livre e espontânea vontade ou mesmo por negociações coletivas que venham a ser implantadas pelo pagamento do 13º, por exemplo, contabilizando também o período da suspensão. A nota técnica veio esclarecer algumas dúvidas que não tinham sido esclarecidas pela Lei 14.020, mas nada impede que o empregador, estando numa condição financeira melhor, ele proceda ao pagamento normal do 13º integral, sem considerar o período de suspensão. Inclusive, porque além da nota técnica, aí sim teve uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, na semana passada, recomendando isso, que as empresas pagassem o 13º, considerando o período da redução. Isso gera, de alguma forma, insegurança jurídica. A empresa pode optar, mas a nota técnica, quem optar por seguir a orientação da nota técnica, tem uma segurança de que não será, por exemplo, sofrerá uma autuação, porque está agindo em conformidade com essa nota técnica, com essa lei. E no final das contas, a gente sabe que as demandas elas podem ser questionadas no judiciário, e quem vai dar a palavra final, certamente, é o judiciário. Vai ser um final de ano difícil, né, para algumas pessoas. A gente fica tenso pensando nas pessoas, claro, que a gente conhece, que tiveram suspensão, tiveram redução. E na necessidade que foi isso, né? Um ano totalmente atípico. Então a gente tem que se unir e ajudar essas pessoas também. Quem manteve o seu emprego aí, né? É um momento de continuar colaborando com o outro. Quero agradecer aqui a advogada trabalhista Catarina Dias. Obrigada, viu, doutora, pelas explicações. Eu que agradeço a todos vocês. Desejo um excelente final de ano, excelente trabalho, tudo de bom para todo mundo.